Começamos a série de Efésios de 3 domingos atrás, ou 3 mensagens atrás. Eu falei sobre o versículo 3 de Efésios 1, que diz que Deus é bendito por conta das bênçãos com que Ele nos tem dado. Versículos 3 a 14, como disse e repito, eles formam um parágrafo único. E dada a substância, a consistência do parágrafo, achei melhor quebrá-lo em 4 mensagens para que a gente possa entender com mais profundidade, plenitude, o sentido dessa passagem tão densa. Na semana passada nós pudemos lidar com uma motivação de Deus apresentada no versículo 14, no versículo 4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou. A motivação de Deus de ter feito o que fez, e no caso aqui, antes da origem do mundo, já enxergando e vendo o desenrolar da história, naquela ocasião Deus já definiu e nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis e nos predestinou para sermos seus filhos. A motivação de Deus em fazer o que fez, conforme o texto nos diz, foi amor. Não um amor que talvez possamos julgar ou concluir a partir da nossa realidade, mas um amor que expressa o caráter desse Deus, que nos considerou e veio em nosso socorro. Nesse segundo bloco de versículos, nós vamos encontrar uma outra palavra, não a palavra amor, falando da motivação de Deus. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa que Ele derramou sobre nós. Enquanto na semana passada nós focalizamos no aspecto do amor de Deus, nessa nós vamos perceber um pouco mais da graça de Deus. Agora, o que é graça? As definições alinhadas num dicionário da língua grega diz o seguinte: uma disposição benéfica com alguém, favor, cuidado gracioso, boa vontade, aplicação prática de boa vontade. Graça é a administração, a ação de beneficiar alguém, favorecer alguém, seja com cuidado, com algo que se dê. Crisóstomo definiu graça da seguinte maneira: graça é pegar um pobre, velho, maltrapilho, doente, leproso, faminto, e torná-lo rico, saudável, bem vestido e jovem, saciado. Essa era a definição de Crisóstomo. É pegar alguém absolutamente em más condições e beneficiar, favorecer, agir em favor desse alguém, tornando uma pessoa digna. No nosso caso, não significa aqui que nós passamos por alguma modificação, que em nós mesmos nós nos tornamos dignos e Deus fala assim: puxa, que sorte que eu dei, hein? Eu tenho esse camarada como meu salvo, meu filho. Não. No processo de salvação e de passar pelo aperfeiçoamento, pela santificação que Deus tem para cada um dos seus filhos, de fato nós nos tornamos mais dignos. Na medida em que nós nos assemelhamos mais ao Pai Celestial, há mais dignidade em nós. Mas não é como se nós tivéssemos nos tornado aqui o rico, saudável, bem vestido e jovem saciado. O fato é que nós estamos desfrutando do que temos desfrutado, das bênçãos que ele diz no versículo 3, e isso envolve toda a condição que Deus propiciou para que você e eu tivéssemos
plena liberdade de chegarmos até Deus pelas condições que Ele estabeleceu. Quem cumpriu com as exigências para que você e eu pudéssemos estar qualificados a chegar diante dEle, apesar do que somos, foi Ele. Da nossa parte, nós somos os agraciados. Nós recebemos a graça, nós recebemos o favor, nós recebemos o benefício. Vocês devem se lembrar da história de quando Maria, já grávida por ação do Espírito de Deus, para que através dela viesse o Salvador ao mundo, o Senhor Jesus Cristo. Quando o anjo chega a ela, ele diz: alegre-se, agraciada. Ela recebeu um benefício, ela recebeu o favor. No caso dela, ela recebeu o privilégio de ser o instrumento de Deus para a chegada do Filho de Deus nesse mundo. Quando falamos aqui nessa noite sobre a graça de Deus, nós somos os agraciados, os beneficiados. Lembremos no versículo 3, dadas as bênçãos que Deus nos concedeu, versículos 4, 5 e o começo do 6, motivados pelo amor dele, e agora a segunda parte do versículo 6 até o versículo 12, motivados pela graça desse Deus. Nós precisamos, e é razoável, nós prestarmos louvores, gratidão e adoração a esse Deus. A minha expectativa com vocês, nesse período que temos de estudar a sua palavra, é que a gente ganhe mais consciência da graça salvadora que nos alcançou. E essa graça veio providenciando, provendo-nos tudo de que nós necessitamos para desfrutarmos pela graça de Deus. Assim, eu gostaria de olhar com vocês nessa noite para as provisões que Deus tem concedido ao seu povo, que privilegiam esse povo, alegram esse povo e produzem uma verdadeira adoração. Então, na medida em que nós vamos aqui entendendo e contemplando cada uma dessas provisões que Deus já nos tem oferecido pela sua graça, eu diria, isso aqui é a matéria-prima para depois nós aqui ou depois daqui estamos prestando nosso louvor, nossa gratidão por tão grandioso e inimaginável favor com o qual Deus nos beneficiou. Se por um lado, nos versículos 4 a 6, nós olhamos especificamente o que é que Deus tem feito, pensado e planejado, agora nesses versículos que se seguem, nós vamos ver o que Deus tem feito através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero olhar com vocês para essas provisões, e em primeiro lugar quero olhar para a provisão que aqui eu estou chamando de redenção em Cristo. Veja o que diz o versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue. O que é redenção? Essa palavra não faz muito sentido para nós, porque ela não faz parte da nossa realidade. A realidade acaba talhando a necessidade de se criar termos conforme o seu ambiente. Por exemplo, já li sobre uma etnia indígena na Amazônia, que eles têm diferentes 80 palavras para verde. Se você sobrevoa a Amazônia, e você pode contemplar a quantidade de árvores que não acaba mais, aquilo é um oceano de árvores. Você vai voando e vendo, aquele mundo é um mundo verde, e para algumas etnias, eles conseguem olhar e perceber 80 diferentes verdes. Sobre um grupo de esquimós, eu li que eles têm mais de 100 vocábulos para a palavra branco.
Cada branco tem um significado, e esse conhecimento é fundamental para eles. No caso de redenção, por conta das realidades do mundo antigo, 6 vocábulos diferentes eram empregados para descrever redenção. Hoje pode não fazer sentido para nós, mas naquele ambiente em que mais da metade do Império Romano era constituído de escravos, 20 milhões de escravos, a palavra redenção fazia sentido como não faz sentido para nós hoje. Porque a redenção era uma operação comercial em que alguém pagava e libertava um escravo ou um cativo. Digamos que alguém tivesse ido para uma guerra e perdia a guerra e se tornava escravo. Alguém poderia chegar lá e pagar o preço dele e declará-lo livre. Isso era a redenção. Muitas vezes passei, poucas vezes parei para conhecer o Pelourinho, um mercado de escravos em Ouro Preto, num dos extremos da cidade. Poder ver aqueles instrumentos, aquelas partes ali, e pensar que em algum tempo no passado, homens e mulheres estavam acorrentados, presos, expostos para serem vendidos. A redenção seria alguém chegar ali e pagar o preço daquele escravo e declará-lo livre. Isso aconteceu de uma maneira mais macro no final do século XVIII, início do século XIX, com William Wilberforce, que foi um dos homens que liderou e levou a Grã-Bretanha a acabar com a escravidão. Mas diferente do que possamos pensar, o fim da escravidão na Grã-Bretanha não foi resultado de alguém ter chegado e assinado uma lei de está proibido e acabou. Não. Isso foi pago. O governo britânico, naquele ano, ele aumentou seu orçamento em 60%, pagando, comprando, indenizando aqueles que tinham seus escravos e que passariam a não ter mais. Isso é redenção. É alguém pagar para que o outro seja declarado livre. E agora aqui nós lemos, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Que redenção é essa? Nós, por causa do nosso pecado, éramos escravos do pecado, escravos de Satanás, debaixo dos domínios de Satanás. E Deus poderia ser indiferente a isso, ignorar isso, mas Deus tinha um propósito, e no seu propósito, planejado antes da fundação do mundo, incluía aqui, alcançar o homem perdido e pagar o preço para que ele fosse declarado livre. Isso é a redenção. No contexto romano, isso era tão familiar, que eles tinham palavras diferentes. Nós que não temos familiaridade com a realidade vergonhosa da escravidão, não podemos ou não precisamos de usar uma palavra como essa. Agora, como é que foi feito isso? Veja, no texto aqui nos diz que foi feito pelo seu sangue, e eu diria que Pedro nos amplia mais, e explica mais o que é isso. Veja, vamos lançar a mão do que ele vai nos dizer. Antes disso, observe, numa outra tradução, no versículo 7 é dito, ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade. E Pedro vai nos dizer que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, que nós ganhamos a redenção do vosso fútil procedimento com que vossos pais vos legaram. No caso da nossa compra, Deus não envolveu prata, ouro, dinheiro, não tem essas questões materiais. E ele conclui, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. A nossa redenção, o nosso resgate,
pressupõe sim uma operação comercial. Houve uma compra, mas não tinha ouro nem prata que fosse capaz de nos comprar da escravidão a qual estávamos sujeitos. Ao longo do Antigo Testamento, nós encontramos a orientação de que para alguém ser resgatado e estar livre diante de Deus, esse alguém precisaria ter a oportunidade de oferecer um sacrifício cujo sangue fosse derramado, e através daquele sangue então era feita a propiciação dos pecados. O que vinha a ser isso? Uma vez que já teve a consequência na sua vida do pecado que foi pago por alguém que morreu cumprindo a justiça, aquela pessoa tinha liberdade, estava livre da sua culpa. Mas, meus irmãos, aqueles animais não tinham nenhum poder de tirar pecado de ninguém. A proposta daqueles sacrifícios era registrar na mente daquele povo que haveria alguém que entregaria a sua vida, isto é, seu sangue seria derramado, para que nós de fato estivéssemos livres da escravidão do pecado. Então, quando as Escrituras falam que no sangue de Cristo nós temos a redenção, que foi através da sua morte que temos a redenção, o que ele está dizendo é que naquela morte que ocorreu há 2000 anos, e isso não foi fruto de uma canetada de Deus, ou de um jeitinho de Deus, não, Deus não quebrou o nosso galho. Deus, pela sua graça, colocou o Senhor Jesus Cristo, que assumiu sobre si os pecados que nós cometemos. Ele assumiu sobre si o castigo devido aos pecados que nós cometemos. Era, de certa maneira, injusto. Ele sofreu o que nós deveríamos sofrer. Mas o Pai propôs que ele sofresse. Ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente. E através da sua morte é que nós tivemos a decretação da libertação do que o pecado nos sujeita. E ele continua no versículo 7 ainda, ele diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue. E ele diz: a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Essa é uma outra palavra que não é familiar para nós, remissão. Talvez, se você tenha andado bastante doente nos últimos tempos, você pode ter ido no médico e chegou à conclusão que alcançou um estágio de remissão. Você está livre dos sintomas da sua doença. Mas no caso aqui, a remissão era os pecados serem tirados. A palavra significava ato de libertar de obrigação, ato de libertar de culpa, ato de libertar de dívida, ato de libertar de punição. É o perdão, é o cancelamento da culpa, da dívida que alguém tem. Então são duas palavras interessantes, porque a palavra redenção traz a concepção de liberdade, e a palavra aqui remissão também traz a mesma ideia de liberdade. A ideia é que na morte do Senhor Jesus Cristo, os meus pecados foram tirados de mim e foram colocados sobre Ele. E uma vez que esses pecados foram colocados sobre ele, e ele recebeu o juízo de Deus, Deus me enxerga através do Senhor Jesus Cristo como se fosse um prisma em que os meus pecados foram devidamente pagos por ele, e Deus me enxerga sem pecado. Eu estou livre. Você está livre. Não tem culpa, não tem constrangimento para chegar até esse Deus, não temos dívidas, não temos mais o que fazer.
visitando os museus na região de Ouro Preto, mesmo lugar que tinha o Pelourinho, ou o mercado de escravos, podia encontrar diferentes tamanhos de uma pedra de penitência. Como qualquer objeto em museus, você não pode manusear, você não pode ir lá pegar e avaliar, mas eu projeto que a pedra mais leve ali pesasse de 10 a 15 quilos. E a mais pesada pesasse de 20 a 30 quilos. Dependendo do pecado confessado, do tamanho da culpa que alguém tivesse, ela tinha que andar com aquilo. Tinha um lugar onde era colocada a correia para que fosse pendurada no corpo. É alguém que ainda não passou pela remissão. Mas o fato é que Deus está dizendo: você não tem que carregar mais peso. Você não tem que carregar mais culpa. Você não precisa ter sua consciência pesada. O Senhor Jesus Cristo naquela cruz, Ele providenciou que você fosse liberto, que você fosse resgatado. Ele está declarando você livre. E uma vez que você está livre, é fundamental que a gente entenda e agradeça esse Deus pela sua imensa graça. É o que ele diz no final do versículo: segundo a riqueza da sua graça. Esse é um favor, um benefício que nós não fazíamos por merecer e não passávamos perto de merecer isso. Mas Deus nos beneficiou. Foi pela sua graça. Eu olho para isso e vejo, no Senhor Jesus Cristo, nós fomos libertos. Algumas vezes, e essa semana não foi uma exceção, foi mais uma semana também de ouvir de alguém que por conta dos seus pecados vive a realidade da tristeza e da depressão profunda por não ver como uma saída para si. Em Cristo nós temos a redenção, em Cristo nós temos a remissão, somos postos livres, e livres para chegar até Ele, livres, sem ter a perspectiva de que temos do que nos envergonhar, fomos declarados livres. Mas há uma segunda provisão, das três que eu quero considerar com vocês, e a segunda provisão é a provisão da sabedoria e do mistério, de entendimento do mistério de sua vontade. Veja o que diz o versículo 8. Diz assim: generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda sabedoria e todo entendimento. Veja, mais uma vez, ele coloca aqui a graça dele, a graça que foi derramada. A ideia do derramado, para mim, é a ideia de que está chegando em abundância. E a graça que está sendo derramada sobre nós, ele diz, ela tem a marca de toda sabedoria e todo entendimento. Essas duas palavras, sabedoria e entendimento, no mundo antigo, elas eram sinônimas. Mas, como qualquer sinônimo, alguns acreditam, não existe sinônimo perfeito. As palavras não significam exatamente a mesma coisa. Em grande parte delas, elas têm o mesmo significado. E em alguns aspectos elas puxam um pouquinho para lá. A soma dessas duas palavras traz os seguintes sentidos. O que é que Deus derramou sobre nós? Primeiro, habilidade ou destreza na prática.
Por exemplo, a palavra sabedoria ela é empregada para descrever a habilidade que alguém tem de, como por exemplo, administra as suas finanças. Como se relaciona com as pessoas. No Antigo Testamento nós vamos encontrar um sentido de sabedoria aplicado a um homem que era sábio na questão de arco e flechas. O que era isso? Ele era hábil, ele tinha pontaria. Isso é sabedoria. Então sabedoria envolve essa habilidade ou destreza na prática. As duas palavras juntas trazem a ideia da combinação de conhecimento teórico e prático. Sabedoria é mais o conceito prático e entendimento mais teórico. Você pode olhar para algum problema que você tem no seu corpo, ou que você está vendo que está diferente, e achar que não é nada, e de repente você se depara com um médico que tem conhecimento no assunto, e aquilo que você acha que não é nada, ele fala, não, isso é um problema. Nós precisamos de cuidar disso. Quantos de vocês aqui tiveram uma pintinha no corpo, ou uma pinta no corpo, e falaram assim, não é nada demais, até que o médico falou assim, não, você tem que ver isso. Essa mancha pode ser o início de um câncer. Então o entendimento e sabedoria pressupõem o conhecimento de um determinado assunto em termos teóricos e práticos. E por fim, a palavra traz, e mais a ideia de entendimento aqui, a ideia de percepção. Capaz de discernir e separar e compreender com uma sintonia fina o que é uma determinada coisa. Agora vejam, Deus nos deu essa habilidade de conhecimento teórico e prático. E como ele diz aqui, com ela toda sabedoria, todo entendimento, ou seja, o derramar de Deus de sabedoria e entendimento foi para nós em tudo que nós precisávamos, mas para quê? Para entender o Evangelho. O Evangelho, ele foge completamente da alternativa e da visão humana. De certa maneira, quando nós olhamos para o Evangelho, se olhamos numa perspectiva meramente humana, é insano e louco. Paulo diz isso. Para quem se perde, o Evangelho é loucura. Pense nessa questão. Não é você que conquista o favor de Deus, não é você que conquista a aprovação de Deus, não é você que é capaz de agradar esse Deus, mas é esse Deus que toma iniciativa e vem atrás de você. Isso não é o normal. Então Deus decidiu nos salvar e para isso enviou seu Filho ao mundo e foi mandar para um lugar lá no fim do mundo, Canaã. Uma terra cheia de pedra e de poeira. Era caminho de reis, mas não tinha nenhuma expressão naquela época. Por que Deus foi mandar seu filho nascer naquele mundo? Podia nascer em Roma, em Atenas. Se fosse nos nossos dias, nascer em Nova York, em Paris. Mas em Israel e no interior. E por ocasião da sua morte, uma morte tão vergonhosa e tão indigna, numa montanha no meio de 2 bandidos. Que loucura! Como é que isso pode se tornar significativo para nós? Como é que isso pode ter alguma significância em termos de eu entender do amor e da graça de Deus por mim? O homem natural, o homem no seu estado natural, ele não pode compreender essas coisas. Elas parecem loucura, insanidade.
A compreensão dessas coisas depende de uma ação de Deus que derrama toda a sabedoria e entendimento. Derrama o conhecimento com a habilidade teórica e prática de olhar para essa mensagem e entender o quanto ela é verdadeira e quanto isso é para mim. Como evangelistas, nós podemos fazer o nosso melhor e apresentar a mensagem do Evangelho da melhor maneira possível. Mas não é você nem eu que vai trabalhar e vai convencer alguém dessa obra de Cristo. Eu me lembro, anos atrás, eu pregava o livro de Atos aqui na igreja. Uma série longa, 53 ou 54 sermões, a série toda. Até antes de começar aquela série, eu tinha formado um dos grupos na minha casa, como vocês já ouviram falar, de um grupo de poder estudar um pouco mais sobre o que é a mensagem do Evangelho. E juntamente com outras pessoas, tinha um homem lá nesse grupo. E vocês que participaram desse grupo já sabem que no final do programa, normalmente eu falo, vocês têm agora uma decisão a tomar e vocês têm 3 escolhas. Na verdade elas são só 2, mas eu falo que são 3 escolhas. A primeira definição, e eu quero saber de cada um de vocês, é: entendi essa mensagem e eu quero receber a Cristo. A segunda opção é: entendi a mensagem, mas eu quero ainda estudar um pouco mais para poder tomar uma decisão. Que em termos práticos, enquanto faz isso, é a mesma que a terceira decisão. A terceira opção é: entendi a mensagem e não quero. E ainda que seja raro receber uma resposta como essa, certa ocasião recebi a resposta de um homem por e-mail e que ele me dizia: entendi a mensagem, muito obrigado, não quero. E eu escrevi de volta para ele: li sua mensagem, entendi sua mensagem, não vou mais falar do Evangelho com você, mas qualquer coisa que você precisar de mim, eu estou à sua disposição. Estou orando por você. Se você achar que eu posso te ajudar de alguma maneira em qualquer coisa, estou à disposição. A esposa desse homem conta que ele imprimiu aquela mensagem e ele andava com ela no bolso. E ele me perguntou: tem problema eu continuar vindo na igreja? Ele falou: não, você pode continuar vindo na igreja. E ele continuou vindo na igreja. E naquela época eu estava pregando Atos, e num dos meus intervalos de pregação em Atos, eu não queria que parasse de pregar dentro de Atos. Então naquela ocasião o Weber veio aqui à frente, o que eu acho que era, se me lembro bem, o pastor mais jovem da nossa equipe. E ele veio e pregou naquela passagem de Atos. E aquele homem se converteu naquele dia. O Weber é bom, né? Eu não tenha dúvida que o Weber é bom. Mas estou querendo dizer somente o seguinte: ele me ouviu pregar dezenas de vezes. Ele sentou comigo na minha sala por algumas semanas. Respondi perguntas e tudo. E a resposta dele foi não. Até que um dia, o Espírito de Deus visitou aquele coração com toda sabedoria e todo entendimento, e ele se rendeu a Cristo. Aquele Deus que planejou na eternidade, que executou a obra redentora 2000 anos atrás, é o Deus que está derramando toda sabedoria e entendimento. E uma vez que nós alcançamos isso, veja no versículo 9, ele diz: agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu propósito, ou seja, aquilo que Deus tinha planejado lá na eternidade passada, tinha se concretizado com a vinda e com a morte do Senhor Jesus Cristo, e as pessoas estavam crendo. Olha o que ele diz no versículo 10: e o plano de Deus é este:
no devido tempo. Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Ou seja, a conversão entende que Jesus foi um enviado de Deus, que morreu por nós, que ressuscitou, que subiu aos céus. Ele vai falar sobre isso mais à frente. No mês de março nós contemplamos com mais tempo e propriedade. Ele está à direita de Deus agora e ocupa a posição de Senhor máximo. Como é que alguém pode entender isso? É quando Deus derrama o seu entendimento e a sua sabedoria. Somente quando isso acontece, é que alguém se depara com a realidade da mensagem. Então Deus nos provisionou, o Senhor Jesus Cristo, que foi quem nos providenciou redenção e provisão, redenção e remissão, mas também Ele é aquele que providenciou para nós a sabedoria e o entendimento para que essa mensagem fizesse sentido. Mas há uma terceira provisão que eu quero focalizar com vocês aqui. É a condição de herança dos crentes. Veja, eu quero ler duas traduções diferentes e quero destacar com vocês que esse texto grego do versículo 11, ele nos permite leituras diferentes, o que não significa que Paulo queria que tivesse as duas leituras. Mas o fato é que tradutores da Bíblia e estudiosos, eles se dividem sobre o real sentido dessa frase. Numa tradução diz assim: além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Nos tornamos herdeiros, olha como é diferente dessa frase que diz: nele digo, no qual fomos também feitos herança. A frase grega permite as duas leituras. Nós somos sua herança. O que significa isso? Pode significar que nós agora somos herdeiros de Deus e temos direitos à herança que vem de Deus. E ela pode significar, não, o herdeiro é Deus. Nós somos a herança dele. Particularmente, opto por essa segunda opção. Embora as duas coisas sejam verdadeiras e elas são claras dentro dessa carta. Ou seja, nenhuma das duas opções que nós venhamos a fazer vai nos levar a aceitar ou receber alguma coisa equivocada. Não, isso é verdade, as duas delas são verdadeiras. Nós podemos ter alguma dúvida, e como vocês podem ver, os tradutores tiveram aqui, de o que é que ele está dizendo nesse momento. Então vamos olhar um pouquinho para as duas possibilidades. A primeira possibilidade é que Deus providenciou e proveu-nos a herança para nós. Isso é, agora que nós somos filhos de Deus, Deus planejou e predestinou que assim fosse, como vimos na semana passada. Agora nós temos direitos à herança que Deus tem para nós. Tudo que Deus tem está disponibilizado para nós. Nós somos a sua família, somos seus filhos, temos direito à herança. E toda a providência que aconteceu no Senhor Jesus Cristo faz com que, hoje parcialmente, mas na eternidade futura, nós possamos desfrutar de tudo que Deus planejou, pensou e que Ele tem criado é para nós. A segunda possibilidade, e eu me inclino a ela, é um pouco diferente. É que uma vez que nós nos convertemos e recebemos a Cristo, nós nos tornamos sua herança, sua propriedade, seu patrimônio, sua alegria, suas posses.
Vocês que são pais e avós também, são as duas coisas. Vocês já perceberam a alegria que dá quando os filhos voltam para casa com os seus filhinhos, seus netos? Não é uma alegria? É verdade que na segunda-feira, depois que eles foram embora, é outra alegria. Mas eles não sabem disso. Quando a casa volta em ordem, o silêncio. Você pode ligar a televisão e não vai assistir a Princesa Elsa de novo. É uma alegria. Agora vejam, eu olho aqui quando Deus diz que nós somos a sua herança. É aquela reunião que um pai tem com seus filhos e com seus netos. Não tem perigo de Deus se entediar com a gente, porque Ele não é avô de ninguém, Ele só é pai. Essa alegria, um avô pode dizer, um pai pode dizer: isso aqui é minha herança. Talvez como os alemães gostem de dizer, é meu tesouro. Dentro da graça de Deus conosco, Deus fez uma obra tal que nós nos tornamos algo de extremo valor para Deus. Nós somos herança dEle. Nós não somos qualquer coisa. Antes que o mundo existisse, Ele já estava com a gente na agenda dEle, elegendo para ser santo e irrepreensível, predestinando para ser filho dEle. Há 2000 anos Cristo vem e morre e paga a culpa para nós sermos libertos, temos a redenção, nossos pecados foram tirados, temos a libertação, somos livres. Quando a mensagem lhe foi pregada, Deus derramou pela sua graça o entendimento e a sabedoria, para que você pudesse entender essa mensagem, perceber essa mensagem e acolher essa mensagem. E agora você é algo de valor para esse Deus. Isso é uma provisão de Deus, que nos faz voltar ao versículo 3, que diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja. Vejam, no versículo 12, Paulo diz: o propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Quando Paulo diz aqui, nós os primeiros, de novo as pessoas ficam dizendo, a quem ele está se referindo? Será que ele estava falando somente aos apóstolos que estavam em torno do Senhor Jesus? Será que ele estava falando da comunidade judaica que estava ouvindo a mensagem em primeiro lugar? E o evangelho chegou primeiro a eles? Será que ele está falando sobre aqueles crentes daquela época? Mas isso é para todos. E quando eu olho para o cumprimento do propósito na minha vida até agora, nós que viemos a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Bem, eu quero que cada um de nós saia daqui agora com duas lições. Diante do que você tem ouvido, da explanação, da exposição dessa passagem das Escrituras, o primeiro dever que todos nós temos, como ele diz aqui, é confiar em Cristo. Expressar a sua fé. Passar a crer no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o enviado da parte de Deus, que se fez homem como um de nós.
Esse projeto de Ele ter vindo a nós estava na agenda eterna de Deus antes que o mundo existisse. E Ele morreu naquela cruz para pagar seus pecados, para você ter redenção, liberdade, libertação de culpa, para você chegar a esse Deus livremente e ser acolhido como filho e tratado como sua herança. Você já entendeu essa mensagem? Se você já entendeu essa mensagem, você tem que dizer isso para Deus: Senhor, eu entendi essa mensagem, eu entendi quem é Jesus, eu entendi o que Ele fez, eu entendi da redenção, eu quero te receber como meu Salvador, quero desfrutar do perdão que o Senhor tem, da libertação que o Senhor tem da culpa que eu carrego. Eu quero ser acolhido por Ti como um filho e ter um relacionamento pessoal contigo. É algo que você pode fazer aqui nessa noite antes de sair daqui. É algo que você pode fazer no caminho para a sua casa. É algo que você pode fazer quando encostar sua cabeça no travesseiro. Mas uma vez que você ouviu essa mensagem, você entendeu, você tem que expressar sua fé. A segunda lição que eu tenho para todos nós aqui é que, além de confiar em Cristo, Ele diz, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. A consciência de que Deus nos salvou e esse plano estava desde a eternidade passada e foi realizado de uma maneira tão brutal pelo Senhor Jesus Cristo. A maneira como tão graciosamente Deus nos derrama entendimento e sabedoria para podermos ouvir essa mensagem e acolhê-la e agora ser inserido na família de Deus, herança de Deus, filhos de Deus. Meus irmãos, isso aqui requer de nós uma reação marcada por celebração, por gratidão, por dar glória, por louvar esse Deus, o que nós vamos poder fazer na sequência. Essa é a matéria-prima para o nosso coração processar e prestar o verdadeiro culto a Deus, a gratidão por tão grandes provisões que Deus nos deu. Voltando ao primeiro ponto. Você entendeu essa mensagem? Se hoje foi o dia de você entender essa mensagem, se hoje fez sentido a pessoa de Jesus e a vinda dele, você pode fazer uma oração aqui agora mesmo. Vamos todos curvar nossas cabeças para orarmos. E você que tem entendido essa mensagem hoje, você pode dizer aí no seu íntimo, e Deus está lhe ouvindo: Senhor, eu estou entendendo quem é Jesus. Eu estou entendendo que Ele morreu naquela cruz por mim, como parte de um plano que começou na eternidade passada. Senhor, estou entendendo que naquela morte meus pecados foram pagos. E nesse momento eu quero Te receber, declarar que eu creio em Ti e que eu confio na salvação providenciada por Ti. Se você fez essa oração, saiba disso. O nosso Deus é claro em dizer que todo aquele que vem ao Senhor Jesus, ou que vai ao Senhor Jesus Cristo, Ele acolhe, Ele recebe. E você é um recebido por Deus. Pai Celestial, quero Te agradecer pela oportunidade que temos de olhar para a Tua palavra, aprender da Tua palavra e nos alegrarmos com a grandeza dessa palavra. Ó Pai bondoso, que o Teu Santo Espírito nos capacite mais e mais a entendermos a grandeza do Teu plano, a grandeza da Tua salvação, e que isso reflita em nossa vida de adoração, de louvor,
de gratidão a Ti por tão grande salvação. Nós oramos ao Pai em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe.